Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, as leituras falam pra gente que nós devemos acolher a palavra que nos reúne em torno de Jesus, nosso pastor. Ele orienta a nossa prática do dia a dia e nos aponta o caminho da verdadeira paz que supera toda divisão. Então, a primeira leitura de hoje está em Jeremias, capítulo 23, versículo 1 a 6. Jeremias, capítulo 23, versículo 1 a 6. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. E frutificarão, e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este dia será o seu nome, com que nomearão o Senhor justiça vossa. O Senhor justiça nossa. Então, essa primeira leitura, né, ela fala pra gente, né, que o profeta, em nome de Deus, né, ele censura os maus pastores, né, que pensam somente em si e esquecem do povo, né, esquecem a realidade do povo, esquecem do rebanho do Senhor, né. Então, o alerta do profeta Jeremias é válido para todo dirigente, né, que, tendo essa responsabilidade de zelar pela vida do povo, não faz, né, infelizmente, né, como o próprio profeta diz, só pensa nele e não pensa nos outros, né, não pensa no povo, quando deveria realmente pensar no povo. Então, um dia, né, esse pastor será julgado pela história e Deus irá cobrar esse descuido, né? Então, que nós realmente possamos sempre, né, olhar para as pessoas, que nós possamos sempre, né, cuidar realmente, olhar pelos necessitados, tá certo? E agora, né, a segunda leitura está em Efésios, capítulo 2, versículo 13 a 18. Efésios, capítulo 12, capítulo 2, versículo 13 a 18. Efésios, capítulo 2, versículo 13 a 18. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então, essa segunda leitura mostra pra gente, né, que o apóstolo São Paulo, aqui na carta aos Efésios, né, Cristo, com sua vinda, aboliu toda a inimizade e divisão, né, e ele formou um povo novo, né. Então, acolher essa obra de Cristo no nosso coração significa deixar de lado toda a divisão e todo o rancor, né, entre pessoas, grupos e povos. Então, que nós realmente possamos sempre cada vez mais, né, concretizar esse sonho, que nós realmente possamos sempre estar mais unidos como irmãos, né, porque Jesus veio justamente para isso, para unificar os povos,
né? Então que nós realmente possamos permanecer sempre unidos em comunhão com Deus, em comunhão com Cristo, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 6, versículo 30 a 34. Marcos, capítulo 6, versículo 30 a 34. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, aqui nessa leitura do Evangelho, né, os apóstolos retornam da missão entusiasmados, né, eles contam para Jesus o que realizaram, né, e aí depois disso ele os convida, né, para um breve repouso, né, mas aí o povo vai atrás deles, né, e aí Jesus, né, cheio de compaixão, né, reconhece que essas pessoas que vieram até ele são como ovelhas sem pastor, né, então para Jesus o descanso é importante, né? A gente viu, né, que ele tinha chamado os discípulos, né, para descansar um pouco, já que eles tinham retomado da missão, né? E realmente o descanso é importante, né? Mas antes disso está a compaixão pelo povo necessitado, né? Quando ele viu ali que as pessoas estavam ali em busca de alguma coisa, né? Ele teve compaixão dessas pessoas, né? Viu que elas eram como ovelhas sem pastor, e aí começou a ensinar muitas coisas ali para aquelas pessoas, né? Então que nós realmente possamos também, né, ter compaixão dos necessitados, que nós possamos sempre ajudar as pessoas que precisam, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.